Boa noite, paz seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 16º dia da nossa campanha, Jejum da Vitória, amém? Estamos aí quase encerrando, faltam ainda 5 dias, né? Hoje, dia 21 de abril, né? E no dia 26 nós vamos encerrar essa campanha realizando um batismo nas águas, né? E se você ainda não é batizado nas águas e tem o desejo de se batizar, né? Nos procure, né? Estamos ali na rua Cecílio Gomides, número 170, né? Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Jardim Laura, né? Estamos ali servindo ao Senhor e a todos quantos chegarem, né? E para cultuar ao Senhor conosco. Amém, queridos? O nosso tema hoje é avançando em unidade familiar, né? Estamos chegando aí ao 16º dia da nossa campanha com esse tema, né? E tema muito bom, maravilhoso. E o texto que nós vamos ler está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. E foi algo interessante, querido, esse texto, né? Que eu quero compartilhar nessa noite com você, né? Talvez a nossa live hoje vai durar menos do que os outros dias, mas será uma palavra talvez rápida, mas muito produtiva. Vai talvez abrir o seu entendimento um pouco mais acerca de Josué, né? Porque a gente já ouviu muitas coisas além acerca de Josué, né? E já ouvi até dizer também que Josué ele falhou em não deixar discípulo, né? Em não ter deixado um sucessor para ele, né? Para o povo de Israel. Mas é interessante, né? Então, nesse 16º dia que nós vamos falar sobre avançando em unidade familiar, né? O texto está lá em Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Josué ele fazendo uma declaração diante do povo de Israel. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaração que Josué fez diante do povo de Israel, querido. Josué ele reuniu todo o povo de Israel, os anciões também das tribos, né? Contou desde Abraão, Isaac, Jacó, de quando Deus tirou o povo do Egito, né? E fez o povo andar pelo deserto 40 anos e Josué estava lá. E inclusive todo aquele povo que saíram do Egito, somente Josué e Caleb eles entraram na terra prometida, né? E Josué ficou com a incumbência de conduzir o povo, né, para herdar a terra, né? E quando Josué já estava no final da vida dele, ele reuniu todo o povo e fez essa declaração, né? Fez essa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué, ele estava em unidade familiar. Ou seja, Josué, ele tinha tomado uma decisão pela família dele, né? É verdade que, como muitos falam, né, que Josué, ele não deixou sucessor, não deixou um líder, como Moisés fez com ele, né? Mas a verdade é, querido, que Josué, ele fez uma declaração
que agradou o coração de Deus, né? Porque a família, querida, ela foi instituída pelo Senhor, né? A família ela foi uma organização que Deus colocou na terra para que a família ela pudesse, querido, se multiplicar. Através da família há uma multiplicação. Então, essa declaração, eu acho que ela agradou bem ao Senhor, né? Porque ainda que Josué não fez um sucessor para conduzir o povo, mas ele chegou diante do povo e ele fez essa declaração: eu e a minha casa, né? Olha só o que, que ele falou, né? Eu não sei quanto a vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Josué estava ali declarando que a casa dele iria servir ao Senhor, porque Josué, querido, ele viu o que Deus fez. Josué ele sabia que não tinha outro caminho, né? Não tinha outro Deus como o nosso Deus. E é essa decisão que, independente de tudo, que eu e você, como líderes da nossa família, precisamos, querido, declarar, né? Eu não sei os outros, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós temos que declarar, né? Para que haja, querido, em nome de Jesus, uma unidade familiar, né? E Josué, ele fez essa declaração e agradou, com certeza agradou ao Senhor. Então nós precisamos tomar essa decisão de Josué, de pelo menos que levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Nós precisamos sermos decididos, querido, né? De lutarmos pela nossa família, para que a nossa família chegue aos pés do Senhor, né? E a fé, amados, que não alcança a sua casa, preste bem atenção nisso. A fé que não alcança a sua casa vira obstáculo, discurso público, né? Sem raiz privada. Josué não faz um post motivacional, ele toma uma decisão. E é essa decisão que eu e você precisamos tomar, queridos. Se eu e você não tomarmos uma decisão de servirmos ao Senhor e levarmos a nossa casa, ninguém vai tomar. E se eu e você, querido, que somos, se nós não tomarmos uma decisão, a nossa família também vai tomar uma decisão ao contrário, como muitos estão tomando nos dias de hoje. É por isso que eu e você precisamos estarmos firmes, queridos, decididos, querido, em servir ao Senhor. Nós não podemos, querido, viver é, como o povo vivia, uma hora lá, outra hora cá. Não, é decisão. E eu e você precisamos decidirmos em levarmos a nossa família, né? Então, Josué tomou uma decisão, eu e a minha casa, né? Isso daí é liderança espiritual, é aliança, é direção, querido, que você dá para a tua família. Eu e a minha casa, né? Família, querido, não se mantém unida por acaso, se mantém por escolhas repetidas, amém? Então, olha só que coisa interessante isso aqui, ó. Família não se mantém unida por acaso, se mantém por escolhas repetidas, amém? Você precisa, querido, manter sua família aos pés de Cristo. É o que vai proporcionar a unidade, a união, né? O que nos une é Cristo. Cristo nos une sempre mais, tudo. Amém? Então, você não precisa de uma casa perfeita. Você precisa de uma casa alinhada, alinhada com Deus. E para isso, é você, querido, o chefe, né? Se você, marido,
está me assistindo, é você, marido, que tem que conduzir a sua casa. Agora, se o marido ainda não se converteu, você, mulher, é você que precisa alinhar a tua família com Deus, né? E eu me lembro da minha mãe. A minha mãe, ela chegava para mim quando ela não era convertida ainda, e ela falava assim: filho, leva os seus irmãos também junto com você. Eu falei: mãe, eu falava: mãe, se a senhora, que é a autoridade máxima daquela casa, não tomar uma decisão em servir ao Senhor, eu não vou poder fazer, entendeu? É lógico que eu falo, eu direciono, mas eles precisam ver a senhora, né, tomar a decisão por Cristo. E quando que do chefe da família ele toma essa decisão em servir ao Senhor, a família vai. Você está entendendo? E aí o que aconteceu? Justamente isso, né? Quando a minha mãe decidiu a servir ao Senhor, meus irmãos começaram também aí, minhas irmãs, né? E sobrinhos, né? Minha mãe já partiu para o Senhor, mas ela deixou o exemplo, assim como Josué, né? A palavra fala que Josué morreu com 110 anos, mas a palavra fala que ele fez essa declaração aqui. Então, você não precisa de uma família perfeita. Você precisa de uma casa alinhada. Você precisa alinhar a sua casa com Deus. O inimigo que não teme família sem conflitos, ele teme família com propósito. Amém? O inimigo, vou repetir, o inimigo não teme família sem conflitos. Ele teme famílias com propósito. Você precisa levar a sua família ao propósito de Deus, né? Você precisa conduzir a tua família. E o propósito de Deus é que todos, queridos, todos cheguem à terra prometida, que todos cheguem à salvação. Amém? A salvação de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O inimigo ele não teme famílias sem conflito. Ele teme famílias com propósito. Porque quando a casa tem direção, o caos, querido, perde espaço. Unidade familiar não é unanimidade de gosto, né? É concordância de visão. Olha que coisa interessante. Aleluia. Olha só. Vou repetir isso daqui, hein? Unidade familiar não é unanimidade de gosto, né? Todo mundo gostar de uma coisa só. É concordância de visão. E a visão para cada família, querido, precisa ser a visão de Deus, né? A visão do Senhor tem que estar dentro das casas. A visão de Jesus, ela precisa estar dentro das famílias. Amém? Então, os líderes das tribos não podiam que, né, não poderiam, olha só, está em concordância com Josué, mas a família dele estava. Os líderes talvez que não estavam com concordância com Josué, né? Mas a família de Josué estava em concordância com ele, né? O que você precisa é isso. Você precisa que levar a sua família a ter o mesmo propósito que você. E se você tem um propósito de Deus na tua vida, a tua família vai permanecer unida, querido. Amém? Independente dos conflitos que às vezes aparecem. Você está entendendo? Porque o inimigo não teme famílias, queridos, sem conflitos. Ele teme famílias que andam no propósito do Senhor. Então, marido e mulher, às vezes pode ter alguma desavença, alguma coisinha, né? Mas ouça, os dois têm que andar no mesmo propósito. E quando os dois estão no mesmo propósito, querido, não é qualquer coisa que vai separar.
Aquilo, como diz o Senhor Jesus, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Está entendendo? Aquilo que Deus uniu, não separa o homem. É por isso que o propósito tem que ser um, que ainda que haja alguma discussão, alguma, algum desentendimento, nunca vai passar pela cabeça separação, porque mais poderoso é o propósito de Deus nas nossas vidas. Você está entendendo, querido? Então, avance em unidade familiar, para que você possa chegar ao propósito do Pai. Então, hoje, pessoalmente, assuma a sua responsabilidade espiritual. Talvez você seja o primeiro, né, a dobrar o joelho, né, o primeiro a pedir perdão, o primeiro a mudar a atmosfera, né? Pequenas atitudes mudam grandes ambientes. E uma casa consagrada vira um altar de estabilidade. Aleluia, glória a Deus, né? Então, interceda pelas famílias do Brasil, queridos, porque, felizmente, muitas famílias no Brasil estão desestruturadas, né? Muitos pais se separando, né? E quem perde, quem sofre é os filhos, né? E aí, muitos queridos, ao invés de se estabilizar, de se voltarem para o Senhor, acaba desacreditando do Senhor, acaba desacreditando do que a palavra de Deus fala, por causa de erro dos pais. Então, nós precisamos orar, querido. Nós precisamos hoje assumir a responsabilidade espiritual, né? Nós precisamos. E nós precisamos interceder pelas famílias do Brasil. Porque boa parte, querido, das dores sociais nasce dentro de lares quebrados. Nós precisamos orar por restauração, reconciliação, né? Compromisso. Quando Deus cura uma família, Ele está curando uma geração inteira. Amém? Então, nós precisamos que sermos decididos como Josué, ele foi decidido. Na verdade, Josué não deixou um líder, né? Mas ele deixou uma família estruturada no Senhor, né? Podemos parar para pensar nisso, porque Josué ele foi um sucessor de Moisés, né? E por muitas vezes eu ouvi, né? A gente ouve as pessoas falando que talvez Josué ele até errou em não deixar um sucessor, mas a decisão de Josué que provavelmente agradou ao Senhor, ela agradou. Porque a família, querido, é o bem maior, né? Não existe famílias perfeitas, né? O que nós precisamos é estar alinhado com Deus, né? Para nós estarmos alinhados com o Senhor, nós precisamos ser decididos. Decidido em servir ao Senhor, porque não há outro Deus. Para onde vamos nós se só o Senhor é quem tem palavras de vida eterna? Foi isso que Josué estava falando para o povo de Israel. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vi o que Deus ele fez no Egito, eu vi o que Deus fez no deserto, eu vi o que o nosso Deus é capaz de fazer. Eu vi desde quando ele nos tirou do Egito, quando ele nos fez atravessar o Mar Vermelho, ele afogou os egípcios, né? Não deixou os egípcios nos tocar. E é por isso que eu posso falar com toda certeza para vocês que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês podem escolher servir os deuses dos amoreus, os deuses do outro lado do rio, mas o único Deus verdadeiro
é o Deus que eu conheço. Por isso a declaração de Josué. É por isso que você precisa conhecer, para você também fazer essa declaração, você precisa conhecer, relembrar o que Deus já fez na sua vida, né? Para que você não venha mudar de opinião também, tá bom? Então, eu quero nessa hora, querido, convidar você a fazer uma oração. Como eu sempre faço aqui no final dos cultos e final das lives, né? Eu vou orar e você vai repetir essa oração, né? E creia, e crendo que o Senhor, Ele ouve e que o Senhor, Ele responde. E lembrando a você, o nosso tema hoje é avançando em unidade familiar. Quero que você, aonde você estiver agora, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore assim comigo. Senhor, eu consagro a minha casa a Ti. Cura relacionamentos, Senhor. Restaura diálogos e firma a nossa visão em Cristo. Eu oro pelas famílias do Brasil, restaura lares, proteja crianças e levanta pais e mães com temor do Senhor, para que eles possam ensinar cada uma das suas crianças, Senhor, no caminho em que elas devem andar. E quando, Senhor, nós lemos na tua palavra, ensina a criança no caminho que se deve andar, Senhor, nos ensina também a andarmos para que nós possamos ensinar as nossas crianças. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém e amém, queridos. Amém? Fique com essa palavra aí desse 16º dia da nossa campanha, Jejum da Vitória, né? Avançando em unidade familiar. Seja decidido, querido. Seja decidido a seguir ao Senhor, né? Porque se você tomar a decisão errada, você pode colocar a sua família a perder. E eu me lembro de uma frase que o nosso pastor Marcos sempre falava, né? Quando nós chegarmos lá, uma das coisas que Deus vai perguntar para mim e para você, cadê a sua família, né? Na terra, querido, infelizmente, por causa do pecado, não tem família perfeita. Mas existe famílias, querido, alinhadas com Deus. E é isso que eu e você temos que proporcionar. Nós temos que levar a nossa família a se alinhar com Deus, para que nós possamos fazer a mesma declaração que Josué fez. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu, a minha esposa, os meus filhos, a minha nora, os meus netos, os meus bisnetos, né? Por isso que Deus, querido, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te nomeou, porque Ele sabia que você iria conduzir a tua família aos pés da cruz, como Abraão, né? Abraão, ele foi escolhido justamente por isso, porque Deus sabia, querido, que Abraão iria passar toda a visão de Deus para a sua família. Você precisa passar a visão de Deus para a sua família. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ele te guarde, que Deus ele resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, né? Você que quer ajudar essa obra, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Jardim Laura, ali vai estar colocando, os meninos vão estar colocando aí a chave Pix, tá bom? Mas se eles não colocar por algum esquecimento, né? A chave Pix vai estar aí, tá bom? E aí você nos ajude. Estamos aí, se você quiser fazer uma visita, nós estamos ali no Jardim Laura, perto da Coca-Cola, em frente à Coca-Cola, né? Nossos cultos é de quarta e sexta-feira às 20 horas e no domingo às 18 horas. Amém? Então, você é bem-vindo, você e a sua família, quiser estar cultuando com a gente,
portas estarão abertas, né? E será um tempo de bênção para a tua vida, amém? Então, fique com Deus, Deus te abençoe, e até amanhã, quarta-feira, né, no nosso culto presencial e online. E, se você não é batizado ainda nas águas, tome a decisão, que Jesus está voltando, amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém e amém. Deus te abençoe.